Gente, nós vamos para a palavra de Deus. Hoje de manhã eu estava pregando o seguinte: a importância da gente buscar a Deus enquanto a gente ainda pode achar Ele, ainda pode encontrar, né? E a gente está vivendo num século que a gente não está podendo mais se afastar de Deus, a gente tem que se apegar com Ele. Glória a Deus. O mundo a gente tem visto aí como está de cabeça para baixo, pessoal. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, a gente estamos no momento de buscar a Deus. Glória a Deus. Vamos dar um pulinho. Deixa eu te falar uma coisa. O meu pastor, ele costuma sempre falar isso lá na igreja, que é verdade. Você já conhece mais ou menos como que é o maligno. E você já sabe mais ou menos como ele trabalha. Entendeu? Ele trabalha principalmente para duas questões que ele trabalha. Para você não ouvir a palavra, ou você não concordar com a palavra de jeito nenhum. E aí, se você fizer isso, você está muito longe de Jesus. Você está entendendo que Jesus é o verbo. Se você ouvir, Jesus vai entrar dentro de você. Ou se você concordar, você vai andar com Deus. Então ele faz de tudo para você nem ouvir nem concordar com Deus. Então você já sabe como é que ele é. Então quando você vem para a igreja, você tem que lutar para ouvir a palavra, pessoal. Glória a Deus. E se deixar, você tem pique para tudo. Tudo você é animado. Na hora de ouvir a palavra, não está demorando muito. Eu estou com sono. Aí que isso é uma estratégia do maligno para você não ouvir. Se o principal que a gente vem para a igreja é ouvir. Entendeu? O primeiro café vem por onde? Pelo ouvir. E Jesus é verbo, ele é a palavra. Se você não consegue ouvir, Jesus não vai entrar em você. Aí a mudança de uma pessoa, gente, acontece quando Jesus entra nela. Se Jesus não entrar, aquela pessoa não dá fruto. É mais ou menos assim. A semente, ela só vai dar fruto se ela for plantada na terra, não é isso? Se ela não for plantada, ela vai secar ali. É mais ou menos assim: se Jesus não entrar em você, na pessoa, ela não muda. Ela passa 10 anos, 20 anos, 30 anos. E outra coisa, a pessoa está na igreja, numa religiosidade, aquela coisa superficial, isso não é bom, sabia disso? Mesmo que você esteja na igreja, mas você não está em Cristo. Isso significa que uma hora vem um vento que derruba você não está enraizado na rocha. Sim ou não? É mais ou menos assim: eu estou na escola, mas eu não aprendo nada. E a hora que vier a prova? Entendeu? Aí eu estou na igreja, mas estou por estar, a palavra não entra, não muda. Uma hora vai vir uma situação que você não vai conseguir vencer porque você está longe da palavra. Porque o Davi, pessoal, Deus viu a fé do Davi, todo mundo viu a fé do Davi, quando ele encarou o Golias, pessoal. Entendeu? Não é só eu tenho fé, e na hora da batalha? Não é você dizer que tem fé, tem hora que você vai encarar uma situação que você vai precisar usar a sua fé. E se você não ouviu? Se você não conseguiu ouvir, a fé vem por onde? Eu vou precisar usar a minha fé, mas cadê minha fé agora? Entendeu? Então, a palavra de Deus, quando a gente vem na igreja, isso é um preparo para você. Você está se fortalecendo no Senhor, você está fortalecendo a sua fé. Quando o gigante se levantar, você tem condições de vencer nele. Agora, se eu não me fortaleço, se eu não vou muito ouvir o que Deus fala, eu não estou na rocha. Então um troço pode acabar vindo para cima de mim e me derrubando. Sim ou não? Então a gente vai para a igreja, mas a gente não tem que estar só na igreja, não. A gente tem que estar em Jesus, que é o verbo. Glória a Deus. Amém? Cadê o Guilherme? Oi? Tá.
Vamos dar um pulinho aqui primeiro, depois a gente vai lá no Salmo, mas antes a gente vai lá no... Acho que eu sou para mim. Vocês entenderam direitinho, pessoal? Por isso que quando a gente vem na igreja, a gente tem que prestar bem atenção no que Deus está falando. Porque você tem coisas na sua vida que você precisa vencer. Todos nós, Jesus não falou na palavra dele, que se você for, você agora que você é cristão, você não vai ter mais luta nenhuma não, tá? Você não vai ter um boleto para pagar, você não vai precisar mais pagar a conta, você não vai ter nem mais um probleminha no seu casamento, na sua vida espiritual. Não foi isso que Jesus falou, não. Jesus falou, o apóstolo Paulo disse, né? Ele botou uma lista lá de coisas que ele passou lá com Cristo, e depois falou assim, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque existem coisas aqui na terra que Deus pode livrar você, outras Ele não pode. Nós estamos vivendo no mundo. No mundo a gente tem conta para pagar, no mundo nós temos tentação, no mundo nós sofremos aflições, no mundo nós sofremos perseguições, entendeu? Então você tem que se alicerçar em Cristo, senão você não consegue vencer isso. Eu estou olhando ali um dia desse eu estava olhando aquela menina, Fernanda Brum, né? Fernanda Brum, é uma pastora também, né? Eu estava olhando ela lá, o paizinho dela faleceu, né? Um tempo atrás aí, deu um diagnóstico lá que o marido dela estaria com uma enfermidade, né? Logo depois aconteceu isso. Aí ela postou uma fotozinha dela lá, o olho inchado de tanto chorar, por causa do pai. Aí depois no outro dia ela postou lá uma mensagem, uma palavra forte, ela pregando lá. Eu falei, aí, ó, tá vendo? Quem põe essa mulher de pé? Balança, mas não cai de jeito nenhum. O que é isso? Ele está firmado na rocha, gente. Se é outra pessoa, pronto. Não aguento mais, entendeu? Então é Deus que faz isso. É porque ela é uma pastora, porque ela é uma pessoa de Deus, não tem problema? Tem, né? Todos nós temos. Sim ou não? Mas depende de como que você vai lidar com isso. Se você estiver com Cristo, vai ser mais fácil vencer esse problema. Você sem Cristo vai ficar difícil, tem gente que nem vence. Sim ou não? A diferença é você estar com Cristo ou não. Então eu estava olhando lá, ela estava cantando até, por incrível que pareça, que não parece uma coincidência, mas que ela criou uma música, né? Que falava justamente sobre isso, no momento de aflição, de dor, que a pessoa estava. Ela criou a música um pouquinho antes do pai dela falecer. E ela estava cantando essa música. Ela falando, gente, vai ser que a música aí do auditório, um negócio assim, né? Ela estava falando da dor, mas ela estava ali de pé. Eu falei, olha como que Deus sustenta. Olha como Deus fortalece. Olha como uma pessoa de Deus, quando ela está na rocha, ela se torna uma pessoa inabalável em Cristo. Pode vir um troço, pode vir a tempestade, pode vir o que for, mas não vai derrubar você se está na rocha. Agora, se ela fosse uma pessoa religiosa, só da igreja, fosse na igreja, pregasse para pregar, pronto, vinha bate tudo. Você não aguenta. Entendeu a importância da gente estar em Cristo e Cristo está em nós? Tem que ser assim, senão como é que você vai lidar com os desafios da vida? Como é que você vai vencer os gigantes da vida? Sem fé. A Bíblia disse, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus, você com Jesus, você vence toda, mas sem Jesus a gente não vence nada. E com Jesus é o que, gente? Com a palavra, verbo. Você presta atenção, Jesus está em você e você está nele. Então você é forte porque você está com Jesus. A Bíblia diz que o Senhor é a força da nossa vida. Sozinho a gente não consegue encarar certas coisas, que é coisas da vida. Como, por exemplo, Jesus recolheu o paizinho dela. Tem como deixar o paizinho dela no passe para sempre? Não. Então, é coisa da vida que a pessoa tem que passar. Tem que estar firme com Jesus para aguentar passar. E não é só isso, não. É probleminha. Às vezes a pessoa está vendo lá 30 anos de casamento. Você está pensando que 30 anos de casamento foi só rosa? Casamento tem desafio, irmão. É
renúncia, um tem que ter paciência com o outro. Você está entendendo? Tem hora que um tem que abrir mão para poder não entristecer o outro. E como que a pessoa vai lidar com essas coisas, com as pressões da vida? É uma perseguiçãozinha daqui, uma calúniazinha dali. Uma coisinha que te acusam que você não fez. E se a pessoa não tiver na rocha, na palavra, ela não aguenta, ela cai. Ela não está firme. Já viu aquela plantinha que não está firme? Qualquer ventinho, a plantinha cai? Então, a gente não podemos ser desse jeito. Mas para a gente estar firme, pastor, como é que a gente fala para ver? Uma das coisas é certeza, prestar bem atenção na palavra. Você vai aprender aqui agora, quer ver? Te mostrar aqui. Outra coisa, presta bem atenção, eu sempre falo isso aqui. Outra coisa é você ter um compromisso com Deus, pessoal. A gente precisa fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus. Por quê? Porque você não obedece. Uma hora você precisa dele, ele não pode te ajudar. Você está entendendo? Se eu não obedeço a Deus, eu vou me separar dele. Isso me afasta dele. Aí eu vou naquela religiosidade, afastada de Deus, uma hora vem um próximo e não tem como Deus me socorrer. Entendeu? Ele tem que buscar a Deus, ter compromisso com Ele, que na hora que você precisar, Senhor, ele pode falar, estou aqui, o que aconteceu? E Ele vai te ajudar. Glória a Deus. Você vai invocar Ele no dia da angústia e Ele vai te responder. Ele disse, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas se meu pastor prega e eu nunca obedeço, e eu não estou nem aí porque ele fala, como que eu vou invocar Deus no dia da angústia? Não tem nem como Deus não ouvir, você entendeu? Eu resisti muito a Deus, rejeitei a palavra, e na hora que eu precisei, fiquei na pior. Glória a Deus. Vamos lá, isso aconteceu com Saul, tá? Saul, ele não queria obedecer de jeito nenhum o profeta Samuel. O profeta Samuel falava para ele, era a mesma coisa que nada. Entendeu? Aí sabe o que aconteceu? Um dia, ele não quis ouvir Deus pela boca de Samuel. Ele rejeitou a palavra de Deus. Um dia ele queria falar com Deus e Deus não queria falar com ele. Aí ele foi invocar o espírito de Samuel, olha só, para ver se Samuel podia falar com Deus, para ver se Deus falava com ele. Entendeu? Um dia ele quis, mas aí não deu mais. Porque ele rejeitou, uma hora. Ele precisou de falar com Deus e Deus não respondia mais Saul. Acabou que morreu os filhos dele, os 3 filhos dele, um dia só. E ele não morreu assim porque mataram Saul, não. Ele não aguentou. Quando ele viu os 3 filhos mortos, poxa, imagina. Pastora, mas o Jó morreu 10 filhos e ele não fez isso. O Jó estava com Deus. Com todo o sofrimento dele, ele estava com Deus. Então Deus sustentou ele. Agora o Saul sozinho, sem Deus, quando ele viu os filhos mortos, ele não aguentou o baque. Ele falou, vou me matar também. Ele pegou e se matou. Entendeu? Aconteceu isso com Saul. Mas por quê? Ele rejeitou muito. A gente não pode ser assim. A palavra de Deus, gente, a gente tem que lutar para agarrar com Jesus. Lá no Mateus 7, versículo 24, então é isso que eu estou te falando. Às vezes o inimigo, a pessoa vem para a igreja, a pessoa faz tudo. A pessoa brinca, a pessoa ri, a pessoa vê filme, a pessoa conversa. Mas quando a pessoa vem para a igreja, não é todo, mas às vezes a pessoa entra na igreja, já entra com pressa, já entra chateada, já entra com sono. Quer dizer, para Jesus você não tem pique. Você não recebe a palavra de Deus com alegria. Isso é muito chato, gente. Você já pensou? Um de vocês aí, a pessoa conversa com todo mundo, ri, brinca, pula. Quando é na sua vez de
conversar com você, a pessoa meio entre os dentes. Cheio de pressa, fala logo aí, que eu estou com pressa. Não é chato? Depois eu converso com todo mundo, rio com todo mundo, só comigo é assim, você não tem paciência, você com a cara amarrada, com pressa. Você gostaria que fizesse isso com você? Mas tem gente que faz isso com Jesus. A pessoa ri, brinca, conversa com todo mundo. Na hora de ouvir Jesus, é uma má vontade. Parece que a pessoa só está ouvindo por obrigação. Você não tem que ouvir porque eu fazer o quê? Se eu abandonar Jesus, vai ser pior. Então eu vou ficar. Mas não é isso que tem que se fazer, gente. A palavra de Deus para entrar em você, você tem que abrir o seu coração. Tem que escutar de bom grado. A palavra de Deus fala sobre, quer ver? Deixa aqui rapidinho. Isso tudo que eu falo para você está na Bíblia. Vamos lá para o Mateus 13. Existe pessoa que não ouve a palavra de bom grado, ouve de mau grado. Entendeu? Essa pessoa não muda, a vida dela não muda. Então, às vezes, ela recebia a palavra com alegria. Poxa, glória a Deus, eu vou botar em prática, minha vida vai mudar. A pessoa está ali. Parece que botaram uma corda na pessoa e trouxeram ela assim forçada para ouvir a palavra. Não, você é esquisito, entendeu? Aí ele está falando aqui, lá no Mateus 13, lá no Mateus 13, versículo 11, Jesus estava ensinando uns negócios lá para os discípulos, mas ele estava ensinando por parábola, que não era para todo mundo entender, era só para algumas pessoas entenderem. E os discípulos perguntou a ele, mestre, mas por que o senhor fala em parábolas? Aí ele explicou, olha só, Mateus 13, versículo 11, e ele respondendo, disse-lhe, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não é dado, porque aquele que tem se dará e terá abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado, não é isso? Por isso que falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ou ouvindo não ouvem nem compreendem com o coração, e nem se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendeis, e vendo vereis, mas não percebereis. Mas por que Jesus fez isso? Por que Jesus não estava interessado que eles entendessem, nem que eles compreendessem? Porque Jesus conhece o nosso coração. Olha o que ele está dizendo, porque o coração desse povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos. É aquela pessoa que ela vai na igreja, mas ela vai por ir, ela não está aceitando o que Deus está falando, ela ouve de mau grado. Tem gente que não gosta nem do que ouve, sabia? Não sei nem o que a pessoa vai fazer na igreja, a pessoa não aceita. Mas vai assim mesmo. O pessoal está lá ouvindo, não está? Sim ou não? Mas está ouvindo como? De mau grado. O coração daquela pessoa estava fechado, estava endurecido. Então, esses dali, Jesus não podia fazer nada. Entendeu? Aí ele está falando aqui, E endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com o ouvido, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os curei. Mas bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Está vendo? Não é todo mundo, não. Tinha um pessoal ali no meio deles, que aquele dali não se convertia, não mudava. Porque ele já ouvia a palavra como o pessoal. Tinha mau grado. Entendeu? Tem gente que ouve a palavra com raiva, mas como que Deus vai operar na vida da pessoa, gente? Não tem como. Se Jesus é verbo, então, quando a pessoa ouve de mau grado a palavra de Deus, é uma desfeita que ela está fazendo a Jesus, não é uma
pastor? Ele? Jesus é o que, gente? É verbo. Se eu aceito a palavra verbo com raiva, eu estou fazendo isso com Jesus. Entendeu? Aí a coisa não funciona. Então, esse povo aqui, Jesus falou, esse povo aí está com o coração endurecido. Eu falo por parábolas que é para eles nem entenderem mesmo, eles não vão entender mesmo. Eles estão ouvindo de mau grado. Então, deixa eles quietos. Mas vocês não. Vocês, aí ele falou, vocês é dado conhecer o reino do céu. Vocês estão ouvindo de bom grado, estão ouvindo de coração, vocês vão, a história de vocês vão mudar, mais ou menos assim. Glória a Deus. Amém? Então, vamos lá, gente. Vamos voltar lá no Mateus, só um minutinho que eu já volto, tá? Mateus 7. Pessoal, lá no Mateus 7, acharam aí? Lá no Mateus 7, versículo 24. Amém? É isso que eu estou falando. A gente não pode edificar a nossa casa na areia, pessoal. Na areia, quem edifica a casa na areia? Aquela pessoa que ela ouve a palavra, mas ela não obedece, ela não dá, ouve de mau grado, como a gente acabou de ver ali, entendeu? Aí a casa está na areia, vem algum ventinho, a pessoa cai, entendeu? Mas se você estiver na rocha, na palavra de Deus, aí é diferente. Pode ter certeza que nada vai derrubar você. O diabo pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Ele luta, ele tenta de tudo quanto é jeito, mas ele não consegue. Porque aonde você está plantado é rocha, uma rocha, ninguém consegue destruir. Glória a Deus. Pastor, o que é rocha? Rocha é Cristo. Cristo é a nossa rocha na palavra. Então, ele está dizendo assim, os dois alicerces, não é isso? Ele disse assim, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, né? Isso aqui é em letras do Igreja, foi Jesus que me falou. Todos aqueles que escutam a minha palavra, né? Deixa eu ver aqui. Todos aqueles que escutam
que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Quando você ouve, faz o quê, pessoal? Quando você ouve e pratica, porque às vezes a pessoa ouve por ouvir. É legal, vou lá, até gosto, pastor, tá legalzinho, mas não é isso que vai salvar você. O que vai salvar você e sua família é você ouvir e praticar. O que Deus está falando, você luta para colocar em prática, entendeu? E você não consegue colocar em prática sozinho, não, sabia? Que isso, pastor? Não, você não consegue. Você, quando ouve a palavra, você tem que entrar em oração. Pai, eu ouvi, mas eu sozinha não consigo. Eu preciso que o Senhor me ajude nisso. E você vai abrir o seu coração para Deus. Até para você servir a Deus, fazer alguma coisa para Deus, que Deus está cobrando de você que você faça, você tem que pedir força a Ele para você fazer. Porque o demônio, ele não vai se opor de você fazer nada para a sua carne. Nada que não edifica, nada que não sirva, que não tenha nada a ver com Deus, ele não vai se opor. O diabo não vai se opor de você ver um filme. Ele não vai querer te atrapalhar de você ver seu filme. Ele vai se opor de você mexer no celular. Ele não vai te atacar para você não mexer no celular, para você não ver o filme. Mas se você disser que vai orar, ele vai tentar te atrapalhar. Entendeu? Sim ou não? Ele não vai tentar te atrapalhar de você passear com suas amigas, de você, sei lá, ir para onde você quiser. Ele não vai te atrapalhar. Mas quando você disser que vai na igreja, ele vai tentar te atrapalhar. Se você ficar 5 horas sem comer nada à toa, e você está ocupada lá, sei lá, dando uma televisão, tudo, ele não vai nem mexer com você. Mas se você falar que eu estou de jejum, ele vai botar alguma fome em você. Entendeu? Porque as coisas do reino de Deus, ele vai tentar se opor a você. Ele não vai tentar parar você de fazer aquilo que não vai dar resultado nenhum. Mas aquilo que você está fazendo no reino do céu, que é um jejum para salvar a sua família, que é uma oração para mudar a sua história, que é ouvir a palavra para nascer aquela fé e você vencer a sua batalha, isso aí ele vai tentar se opor. Entendeu? Sim ou não? Por isso que a gente, para obedecer a Deus, a gente precisa pedir força a Deus. Você sozinho, você não consegue, porque ele vai tentar batalhar. Até uma oração é uma batalha, gente, espiritual, você sabia disso? É uma batalha. Você fala, vou sentar, o rapaz do demônio fica nervoso. Vai lá, derruba um pedaço do telhado dela lá para atrapalhar ela. Alguma coisa ele vai fazer, você não está entendendo? Vai lá, liga para ela, corre, liga. Ele vai tentar fazer. O diabo é sujo, ele quer uma batalha. Aí você está bem, está rindo, está brincando, diz que vai orar, dá um sono que parece que tem uma semana que você não dorme. Mas você não estava assim, gente. Você estava todo animado vendo filme na sala. Que sono é esse na hora da oração? Você está entendendo? Então o diabo traz coisas do reino do céu e ataca você. Ele não quer que você ore. Você está lá sentado, vou orar, te dá uma dor de barriga. Você, meu Deus, o que eu comi? Eu estava bem agora. Tudo isso você não orar. Tudo você não orar. A oração é uma batalha espiritual. Tem dia que você tem que pedir que eu não consegui orar. Deus, me ajuda a conseguir orar. E outra coisa, tem dia que você não está a fim de orar. Mas nem empurrado você quer orar. Entendeu? Te bate uma preguiça, você quer ver filme, você quer. Se for para trabalhar também, você quer trabalhar, você quer fazer tudo, menos orar. Menos orar. Parece que falou em oração com você, entendeu? Você tem que ir empurrando assim você com você. Tem dia que você não quer orar de jeito nenhum. O negócio é sério. Mas por que isso? Esse dia é porque Deus tem alguma coisa preparada, uma bênção para você. O diabo te põe logo um desânimo.
Começa logo a te atacar com desânimo, não sei o quê. Você faz tudo, passa o dia, você ri, você brinca, você faz, menos hora. E toda vez que você fala que vai orar, acontece alguma coisa. Daqui a pouco você desiste. Você acaba dormindo sem orar. Você está entendendo? Então isso tudo é uma batalha. Por isso que a gente tem que pedir força a Deus para colocar em prática o que ele está falando. Aí ele está dizendo aqui, ó. E todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, você é ouvir e colocar em prática. Assemelhar-o-ei ao homem prudente, né? Que edificou a sua casa sobre a rocha. Você edificou sua casa sobre a rocha, uma rocha inabalável que é Jesus. Entendeu? Sua casa está edificada na rocha. Ali você não perde batalha. Você edificou em Jesus. E em Jesus ninguém pode destruir, gente. Não, você já viu alguém destruir Jesus? Nunca. Jesus perder batalha? Nunca. Então, quando você ouve e obedece, você está edificando a sua casa na rocha. A casa, você, porque nós somos o templo de Deus, onde Deus habita. Essa casa é você e a tua família também. Porque você sendo edificado na rocha, a sua família também vai estar firme na rocha. Eles vão junto com você. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então ele está dizendo aqui, ó. Que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora preste bem atenção. E desceu a chuva. E correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. Veio tudo isso contra aquela casa. Veio chuva, veio vento, veio rio. Vocês já viram aqui uma enchente aqui, daquela esquisita aqui por aí, não viu? Que a água sai levando tudo, não derrubou a ponte ali de Itaipu, tu viu? Então, que a água ela tem força, a correnteza ela tem força. Aí ele está dizendo, correram os rios, veio a chuva, veio tempestade, veio vento, e não conseguiu combater aquela casa. E não caiu. Mas por que a casa não caiu? É isso que eu queria que vocês entendessem. Por que ela não caiu, pessoal? Está escrito aí, por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Ela não caiu porque estava edificada em Cristo. Essa casa, presta bem atenção, a palavra de Deus diz o seguinte, que nós somos o templo de Deus, onde Deus habita. Essa casa é você. Você está edificado na rocha. E pastor, o que é o vento? Os rios são os demônios, irmão. Porque a palavra de Deus no livro de Efésios está escrito lá, que a nossa luta não é carne nem sangue. É contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade no lugar celestial. O que são tropas? Exércitos, hostes, são legiões de demônios. Você entendeu? Que combatem contra você. Pastor, mas por que eles combatem contra mim? Gente, preste atenção, eles não querem o seu dinheiro. Eles tentam atacar o seu dinheiro, às vezes, a sua prosperidade, você tem que orar a Deus. Às vezes a pessoa dizima, é ofertante, só por causa disso ela acha que não precisa orar pela prosperidade. Precisa sim, repreender o mal. O diabo tenta atacar o dinheiro, a prosperidade da pessoa, para ver se a pessoa vira um Judas na vida. Se ela começa a vender Jesus por causa de dinheiro, trair Jesus por causa de dinheiro, mas ele não quer seu dinheiro. O diabo não quer seu dinheiro, o diabo não quer sua roupa, o diabo não quer seu carro novo, ele não quer nada disso, ele quer a sua alma, a sua e da sua família, é isso que ele quer. Entendeu? Para ele, a única coisa que interessa de você é isso, a sua alma e da sua família. E para Jesus também é a mesma coisa, é uma batalha espiritual pela sua alma, você não está entendendo isso. Então ele tenta combater contra você, que é para ver se consegue resgatar você de volta.
Você veio para a presença de Cristo, você está com Jesus. Tu acha que ele está satisfeito? Ele não está satisfeito. E outra coisa, você buscando a Jesus, enquanto você estiver com Jesus, preste atenção, enquanto você estiver com Jesus, mesmo que tenha pessoas, tem medo de barato. O que tem? Tá passando ali do lado ali. Uma bichinha enorme. Aí o que acontece? E enquanto você estiver com Cristo, isso é o rabinho do gato, o pastor Mota falou. Isso é para você se distrair e perder outra parte do bolo. O rabinho do gato. Mas eu vou estar tranquilo. Gente, tinha um vidro que eu comprei para a igreja, não tem mais não, Natasha? Eu tinha um vidro cheinho novo aí, gente, que eu comprei. Tinha que comprar outro, sabia? Aquilo lá não precisa você ficar correndo à tarde, você e bota nos cantinhos assim no rodapé, não fica 4 semanas aquilo ali. Fica 4 semanas. Então, o que acontece? Não vai continuar. Não vai ser que eu tenho que continuar. Gente, alguém pode ter piedade na porta. Eu não vai ter nada. A bichinha lá vem longe. Ela não está sozinha, não. Ela está querendo tirar a concentração aí. Ela vai correr, não tem nenhuma vassoura. Matou? Sim. Assim. Aí, acabou o problema. Então, enfim, enquanto você estiver com Cristo, ou que você estiver, depois que tem Paulo ele, tá? Como é esquisitinho o negócio aí. Enquanto você estiver com Cristo, isso aí, preste atenção que isso é muito sério. Enquanto você estiver com Jesus, pode ter um parente seu no forró, pode ter um parente seu nas drogas, pode ter um parente seu na prostituição. Não sei onde que ele está, pode estar no tráfico. Eu não sei o que ele pode estar fazendo. Mas enquanto você estiver com Jesus, o diabo não pode destruir aquela pessoa. Porque é uma promessa que Deus te fez. Cria no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu. Deus vai ter que salvar aquela pessoa por causa de você. Porque Deus não pode mentir. Estão entendendo? Sim, quando você estiver na rocha, não adianta. O diabo não vai conseguir tocar em ninguém. Não vai conseguir. Ele pode tentar, mas ele não vai conseguir. Porque Deus não vai poder falhar a promessa que Ele te fez. Se você crer nele, Ele vai ter que salvar a sua família. Pode estar do jeito que foi. Pastor que você não sabe quem é, mas irmão, Deus também, quando Ele prometeu isso a você, Ele não falou, em alguns casos eu não vou poder salvar, não. Se estiver muito difícil, não. Não importa como a pessoa está, Ele vai ter que cumprir o que Ele prometeu. Ele não libertou lá o endemoniado gadareno, que tinha mais de 6 mil demônios naquele homem. O cara estava lá dentro do cemitério, se rasgando todo. Eu acredito que tinha alguém da família daquele menino que cria em Jesus, que cria em Deus. E aí Deus falou, levou Jesus lá, você vai ter que libertar aquele cara lá. Você está entendendo? Sim ou não? Alguém dela devia ser parente de alguém que estava buscando a Deus. Então Deus não falha, gente. Então, por causa de você, o diabo não consegue, ele tenta, mas ele não pode destruir ninguém da sua família. Essa que é a raiva dele. A não ser que ele consiga tirar você da rocha. Se ele conseguir tirar você da palavra, aí está vulnerável, você e sua família.
Entendeu? Mas se você estiver na rocha, ele não pode fazer isso. Não pode. Pastor, mas às vezes a pessoa está lá fora da palavra, eu vejo que ela sofre, porque ela pode até sofrer, mas destruir o diabo. Deus não deixa o diabo destruir. E Deus vai ensinando. Vai ensinando. Você que pensa que não. Cada topada que a pessoa dá, o Espírito Santo vai lá e conversa com ela. Tá vendo? Escuta o conselho da tua mãe, escuta do teu pai, da tua avó, da tua tia. Deus vai trabalhando. Uma hora a pessoa se rende a Deus. Entendeu? Pastor, eu creio no Senhor Jesus, até hoje Ele salvou a minha família. Irmão, você já morreu? Seu parente já morreu? Mas Ele vai salvar. Se você está crendo, Ele vai. Ainda não acabou tudo. Como é que você está dizendo que Ele não salvou? Você está entendendo? Então, enquanto você estiver firme na rocha, o diabo não pode destruir ninguém da sua família. O diabo pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Diz que a pessoa tem que estar com Jesus. E ele disse, e desceu a chuva. Então, como eu falei para você, essa chuva, esses dias, esse vento, é os demônios que lutam contra você para derrubar essa casa. Que casa? Que casa? Só você. Você, ele luta para derrubar você, para tirar a gente da presença de Deus. Ele tenta resgatar você de volta. Ele não está satisfeito de ter perdido você. Entendeu? Então ele queria você, queria sua família. E ele vai fazer o quê? Vai lutar contra você para ver se consegue te derrubar, se consegue pegar você de volta para ele. Mas quando você está alicerçado na rocha, que ele está falando aqui, pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir o que for, pode assoprar sobre ela, mas ela não cai. Não adianta, o diabo não consegue destruir você, porque você está alicerçado na rocha, você está com Jesus, a rocha inabalável, você está na palavra. Mas para isso, você não pode ser uma pessoa religiosa, pessoal. Pastor, eu vou me estar alicerçado na palavra, na rocha, e as coisas virem contra mim, não me derrubar, o que eu tenho que fazer? Aí é que está a importância de você guardar a palavra. Vamos ler o versículo de novo. Vamos, ele está falando aqui, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Ele já está falando o que você tem que fazer para estar na rocha. É aquele que ouve e pratica. Eu ouço e põe em prática. Entendeu? Esse vai estar na rocha. Aí ele está dizendo: assemelhá-lo-ei o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combater contra aquela casa. É os demônios que arrumam um montão de coisa para tentar derrubar você. Ele arruma um montão de armadilha para ver se te derruba. Você acaba com a sua fé, se desanima você. Mas ele está dizendo, e combateram aquela casa, e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Você foi edificada sobre a palavra. Sim ou não? Aí ele disse assim, e aquele que ouve as minhas palavras, e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, que é quando você ouve a palavra de Deus, mas você não põe em prática o que você está ouvindo. Você ouve, mas não guarda, não coloca em prática, não vive aquilo que está sendo pregado. E aquele que ouve a minha palavra e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem, o que, pessoal? Insensato. Por quê? Que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E o que aconteceu, pessoal? E caiu, e grande foi
queda. Você entendeu? Aí que a gente vai voltar, peraí, vamos voltar um pouquinho lá no começo que eu falei para vocês. Que a gente não podemos vir só para a igreja e ouvir por ouvir, porque você vindo para a igreja ouvindo por ouvir, você está correndo risco de ser sacado na areia. Você vem para a igreja, ouve, mas não põe em prática, lá fora vai soprar o vento. Vai correr o giro, vai vir a chuva, vai combater contra você. Você vai ter fé para ficar de pé? Você vai ter fé para vencer? Como? Se você não colocou em prática. Você só ouviu. Entendeu, pessoal? Sim ou não? Por isso que a gente não pode ser uma pessoa religiosa. A gente tem que ser realmente de Cristo. Botar em prática. Porque o troço se levantar, você se levanta também. Você se levanta em oração, você se levanta em jejum, você amarra aquilo ali, você manda aquilo embora, aquilo não vai derrubar você está na rocha. Você está na palavra. Entendeu? Agora, se você vem para a igreja e ouve só por ouvir, você não dá muita atenção, não põe em prática o que Deus está falando, quando o troço se levantar contra você, você não tem força para vencer. Você edificou na areia. Você, poxa, não entendi. Estou indo para a igreja, não está tudo errado, mas aí que está. Você não está praticando, aí posso estar vindo contra você, você está caindo. Entendeu? E Deus quer que a gente seja essa casa aqui, ó, edificada na rocha, para você ser inabalado. O diabo tenta levantar um troço lá, você não cai. Tenta levantar uma fofoca, você não vai. Tenta levantar uma mentira, você não vai. Tenta levantar uma calúnia do seu nome, você não cai naquilo ali. Entendeu? Já vai tentar derrubar você. Tenta botar uma doença em você não aceita. Você repreende aquilo e manda embora. Tenta destruir tua família, você não aceita. Você não está mais aqui, não. Você vai sair, em nome de Jesus. O troço vai embora. Você entendeu? Porque você está na rocha. Agora, se você edificar na areia, qualquer coisinha vai te derrubar. Entendeu? Você não aguenta, daqui a pouco você está... E aí tem gente que não aguenta muito tempo, aí sai da igreja, se desvia mesmo de vez, porque ela já estava na igreja na areia. Ela não está botando em prática. Você entendeu? O troço se levantou, já estava fraco mesmo, caiu. Entendeu? Por isso que a gente tem que ser edificado na palavra. Ouvir direitinho, colocar em prática, ouvir de bom grado, não é de mau grado. A pessoa já ouve com raiva a palavra de Deus. Como que Deus vai operar, gente? Deus é santo, gente. Estou chateado da vida com raiva. Como que Deus vai operar na minha vida desse jeito? Se Deus é santo, Deus é puro. Glória a Deus. Gente, agora a gente vai deixar essa parte da rocha e a gente vai lá no Salmo 121. Já agora ele vai falar outra coisa, tá? Não tem a ver com isso aqui, não. Salmo 121. Deixa eu ver se esse Salmo 121. Acharam aí? Salmo 121. Você não aceita as armadilhas do demônio, você é uma pessoa firme. Outra coisa, pessoal, deixa eu explicar uma coisa a vocês. Tem coisa que eu quase não falo. Eu evito de falar, mas tem coisas que a gente tem que falar. Porque às vezes a pessoa pensa que isso é normal. Não é normal. A gente tem que procurar ser fiel a Deus, em devolver a Deus os dízimos e as ofertas do Senhor, pessoal. Porque você, quando mexe no dízimo de Deus, você está mexendo numa coisa santa, você sabia disso? Você vai ter muito problema por não respeitar a santidade de Deus. Eu já tive muito problema na minha vida. Então, depois que você aprendeu o caminho da fidelidade, nunca volte atrás. O dízimo do Senhor é uma coisa muito pura, muito santa, não deve ser mexido ali. Enrola tudo.
tudo, começa a dar tudo errado. Você entendeu? Meu Deus, estava dando tudo certo, começou a dar tudo errado de novo. Mas o que aconteceu? É isso, pessoal. O demônio, ele sempre vai procurar fazer você pecar de um jeito. Aí sua família está se convertendo, o diabo não está satisfeito, ele vai fazer você mexer no que é santo, no dízimo do seu que é santo, só para atrapalhar a libertação da sua família. Pastor, mas o que tem a ver? O dízimo não atrapalha só a prosperidade? Não, atrapalha tudo, porque isso é um mandamento de Deus. Você entendeu? Isso é um mandamento. Aí eu mexo naquilo ali e pronto, atropela a libertação da minha família, começa a dar tudo errado. E aí você fica perguntando a Deus, mas o que eu fiz? Aí você vem para a igreja e Deus está falando o que você fez. Você tem que se consertar com Deus. Porque o diabo, ele tem essa armadilha dele, ele vê como você está vencendo, sua família está começando a ser salva, ele vai usar um montão de gente para querer te ensinar tudo ao contrário. E você diz, não, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Não, você não precisa dizimar, não. Depois que você estiver na pior, no fundo do poço, tudo que estava dando certo começar a dar tudo errado, a pessoa mete o pé e você fica na pior. Porque você deixou de escutar Deus para escutar o A, o B lá fora. Você tem que ser uma pessoa firme com Deus na rocha, gente. Mas o que é uma pessoa firme com Deus? Ninguém faz a minha cabeça contra a palavra de Deus. Tu acha que já não teve pessoas que veio falar para mim que eu não preciso dizimar? Já teve pessoas que veio falar para mim que eu não precisava ouvir a palavra. Mas uma vez eu estava aqui na igreja, eu falei que a pessoa ia ter que ir embora. Não, a pessoa me chamou para ir não sei aonde. Eu falei, poxa, hoje não dá não, mano, porque eu ainda vou para casa ainda, porque eu vou ouvir a palavra. Eu ouço pela live, né? Ainda vou para casa que eu vou ouvir a palavra, ainda tem outros cultos, já culto de tarde, de noite. Mas você não é pastor? Eu falei, senhor, mas por que você precisa ouvir a palavra? Se você já é pastor, já prega a palavra. Aí eu falei para ela, já pensou uma pessoa que é um dono de restaurante que precisa comer? Abriu um restaurante, ela vende comida. Então vai comer para quê? Se ela já vende comida, vai morrer de fome. Falei, não, irmão, eu prego, mas eu ouço. Se eu não ouvir, não tem como pregar. As más conversações corrompem os bons costumes, gente. Você fica ouvindo pessoa que não tem nada a ver com Deus, está vendo que a vida da pessoa está de cabeça para baixo, você fica ouvindo o conselho da pessoa, você vai cair também. Você tem que ouvir o conselho de Deus. Desculpa falar, não é uma ignorância, né? Mas quando eu saía para beber cachaça, que eu cheirava, que eu bebia, ninguém se metia no meu dinheiro. Bebe mesmo, é isso aí, tem que curtir a vida, se mata. Entendeu? Aí agora que eu sou de Jesus, que eu estou devolvendo a Deus que é de Deus, o pessoal quer mandar no meu dinheiro, irmão, o dinheiro é meu, eu faço o que quiser. Entendeu? Eu vou devolver a Deus que é de Deus, você fiel a Deus. E a quem estiver incomodado, fazer o quê? O problema é deles, cada um com seu cada um. Eu não posso forçar eles a devolver, também eles não podem me forçar a deixar de devolver. Entendeu? Cada um age como foi ensinado. Eu fui ensinado por Jesus. Quem ensinou aquela pessoa legal que é de Deus? Será que foi Jesus? Não foi. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado. A pessoa vai lá, mexe no troço que é santo de Deus, daqui a pouco vira tudo de cabeça para baixo. Sim ou não, pessoal? Então ele está falando aqui lá no Salmo 121, ele está dizendo assim, ó, versículo 1, acharei 121, versículo 1, Deus é o guarda fiel do seu povo, não é isso? Olha o que ele está dizendo aqui, ó, elevo meus olhos para os montes. Vamos dar uma paradinha aqui? A palavra de Deus diz que os montes são os problemas. Os montes são a dificuldade. O monte é aquele que está na sua frente, te impedindo de andar, te impedindo de passar para o outro lado. Você está entendendo? O monte
É os problemas que se levantam na sua vida. E às vezes, quando você está passando por um problema, ou vários problemas, às vezes você acaba tirando o foco de Jesus. Você passa a olhar mais para o problema do que para Jesus, que é a solução do problema. Você entendeu? O Josafá, quando ele estava passando por um problema, ele viu que vinha 3 exércitos contra ele, não era um só. E deram aviso a ele, ó, vem, está lendo no jornal, uma grande multidão contra você. Vem como gafanhoto, tem muita gente. Ele viu o problema e temeu, a Bíblia diz que ele temeu. Só que o que ele fez? Ele não ficou só olhando para o problema, meu Deus, deixa eu ver. Mas se a gente fizer alguma coisa, e se vier por aquele lado? Se a gente, não, ele não ficou só olhando para o problema, vai massacrar ele, não. Ele temeu e pôs-se a buscar o Senhor. E ele disse o seguinte, ele disse, Senhor, em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Também nem sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos aonde? Senhor, a gente não está olhando para o problema, a gente está olhando para o Senhor. Eu não estou olhando para os soldados dele, estou olhando para o Senhor. Não estou olhando para a quantidade de soldados que vem, como que eles estão armados. Não, eu estou olhando para o Senhor. Que às vezes o negócio se levanta, você foca só no problema, mas você está esquecendo da solução. Outro dia eu estava aqui fora com a Natasha, e a gente passamos por uma situação dessa. Entendeu? A gente estava ali, o portão bateu, a gente estava sem campainha, a gente estava... Como lá em casa estava sem campainha, a gente estava achando um jeito de chamar a Yasmin para abrir o portão. E meu telefone, gente, eu vou mudar. Desculpa falar aí, alguém de vocês tem telefone da Vivo? Tem, não tem? Dá Claro? Oi? Dá Claro, tem? Como é que eles fazem a ligação direitinho? Vai? Eu estou usando a operadora, a TIM, já há bastante tempo. Mas essa TIM é muito engraçada, gente. Olha só, você liga para o número que você sabe, você acabou de ligar, a pessoa acabou de ligar para você daquele número, você vai retornar ele. Esse número não existe. Esse número não existe. Já aconteceu isso comigo. Várias vezes aconteceu isso comigo hoje. O Igor tentando ligar para o avô dele, eu falei, liga, da TIM, né? Ele botou um montão de carinha ali, né, mãe? Eu falei, daí tá dizendo que esse número não existe. Eu falei, estão fazendo isso comigo então. Lá em casa, eu ligando lá para casa com o meu telefone fixo. Esse número não existe. Como que não existe? O número da minha casa não existe. Aí eu cheguei lá e falei, Natasha, esse operador está dizendo que o nosso número não existe. Tentei ligar várias vezes. A Natasha, mãe, liga do fixo para o celular. O teu celular. Eu peguei e liguei do fixo para o celular. Chamou normal. Aí apareceu lá o meu número. Aí ela agora retorna nesse mesmo número. Eu retornei, esse número não existe. Mas como não existe, acabou de te ligar, agora não existe. Só Jesus, gente. Aí eu estou ali fora com a Natasha, a gente arrumando um jeito de chamar a Yasmin e tentando ligar lá para casa, estava dizendo que não existe, aí a gente, e agora? Como é que a gente vai chamar a Yasmin, que está sem campainha? Lá em cima não escuta direito. Agora não, agora está com campainha. Graças a Deus, consegui botar a campainha ontem, e o pessoal ficava ajoelhando ali. A vizinha que fica me ligando, tadinha, para falar. Aí, sabe o que aconteceu? A Natasha, mãe, a gente não consegue abrir o portão, mãe, eu abro. Aí ela, a gente aqui com a solução de abrir o portão, a gente está querendo arrumar um jeito de chamar a Yasmin. Aí a Natasha, porque a gente estava olhando para o problema, e a gente não viu a solução. Assim, às vezes, é o problema. Ele distrai tanto você que você não consegue olhar para Deus, para Jesus, que Ele é a solução daquele problema. Se você orar a Deus, você olhar para Jesus, o que é olhar para Deus? É olhar para a palavra.
Você está passando problema no seu casamento, mas Deus disse na palavra dele, né? A mulher que santifica, santifica o marido que santifica, invoca-me no dia da angústia. Está passando problema? Vamos invocar a Deus, eu vou invocar o Senhor, Deus vai resolver essa situação, não vai mudar o coração do meu marido, da minha esposa. É na prosperidade, o que Jesus disse? Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você está entendendo? É na saúde. Jesus Cristo já levou as nossas enfermidades. Ele disse, se eu clamar a Ele, invocar o nome dEle, Ele vai mudar a minha história. É isso que você tem que fazer. É filhos e filhas. Senhor, o Senhor prometeu, todos os meus filhos serão discípulos do Senhor. Muda essa situação ao lado do meu parente, da minha casa. Você está entendendo? Você tem que invocar o nome do Senhor e olhar para a palavra. Quando Ele disse, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas não vai chegar a ti. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Ah, mas eu acho que é macumba, que é olho grande. Irmão, tudo bem, você tem que se proteger, tem que repreender esse tipo da inveja, esse troço existe, né? Estou até a rua, estava me lembrando que eu estou até para consagrar um óleo aí para a gente se ungir tudo contra a inveja. Tem gente que tem inveja até do seu talento. Entendeu? Não é o que você tem, é o que você é. O jeito que você faz as coisas é sério. Ao invés da inveja do seu cabelo, você tem inveja de você. Não é nem o que você tem, é o que você é. Mas Deus prometeu que de tudo o Senhor te livrará. Você entendeu? Então às vezes a gente fica tão focado no problema que a gente esquece de olhar para Deus, esquece de olhar, às vezes, você não enxerga a solução que Ele está te dando. Às vezes Deus está te dando uma solução que você não está vendo. Você está tão preocupado, tão focado no problema, que a solução está ali, que Deus já te deu, mas você não está. Você está distraído com o problema. Entendeu? Então Ele diz assim, eu elevo meus olhos para os montes, né? E de onde me virá o socorro? E agora, como que eu vou sair dessa? Agora preste bem atenção. O meu socorro vem de quem? Vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Gente, o teu socorro, o meu socorro, só pode vir de Deus. Se Deus não fizer na minha vida, na sua vida, mais ninguém vai fazer. E se você sabe que o seu socorro vem do Senhor, o que você tem que fazer? Buscar Deus. Não, eu vou orar, vou fazer igual Josafá, eu vou orar, vou aplicar um jejum se for preciso, vou buscar Deus, mas eu vou vencer essa situação com Deus. Com Deus. Às vezes você pensa que o seu socorro vai vir do homem, vai vir do fulano, Bernardinho, não. Deus só usa as pessoas para te abençoar, gente, mas o nosso socorro vem de quem? De Deus. Se Deus não fizer, mas ninguém faz. É dele que vem o socorro. Às vezes uma pessoa te prometeu uma coisa e tu está olhando só para a pessoa. Poxa, a pessoa falou que ia fazer, já passou uma semana, você está olhando só para a pessoa. Você está esperando o seu socorro vir só dali. Agora, se você for orar a Deus, aí Deus vai lá e vai usar aquela pessoa para te ajudar. Você, meu socorro vem do Senhor. Você já entendeu que vem dele. Eu vou clamar a Ele, eu vou invocar o nome dele e você é socorrido. Você já entendeu isso? Sim ou não? Porque se você não clama a Deus, não invoca o nome dele, você tenta resolver sozinho, você vai ficar rodando, cheio de problema, nada acontece. Porque é Ele que vem, dele que vem o nosso socorro, pessoal. Sim ou não? Ele disse, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. É isso? Aquele que te guarda não tosquenejará. Sabe o que é tosquenejará? Não cochilará. Ele não cochila, ele não... aí acordou, cadê? Já foi 10 ovelhas embora. Não, ele não cochila, ele não dorme. Ele é o guarda de Israel, aquele que está guardando você de noite, você e sua família. E eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel.
O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Já viu como é que é a sombra? A sombra, aonde você vai, ela está com você, irmão. Você vai tomar banho, ela está com você. Você vai no banheiro, está com você. Você vai dormir, ela está com você. Você levanta, ela está com você. Está todo mundo dormindo de madrugada, você vai na cozinha para tomar um copo d'água, ela vai com você. Você vai na caixa econômica, ela vai com você. Você vai no mercado, a sombra não te larga. Desde que você nasceu, que a sombra está aí atrás de você. Aí ele está falando, o Senhor será a tua sombra, porque Ele não vai te largar. Não é isso que Ele diz? Não te deixarei, nem te desampararei. E Ele é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, de tudo. Não adianta tentar fazer trabalho para você, não adianta tentar inventar moda com o seu nome, não adianta. Tentar alguma coisa mortífera contra você, contra a sua família, porque Ele está dizendo, Ele te guardará de todo o mal. Aí Ele disse, e Ele guardará o quê? A tua alma. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, né? Desde agora para todo sempre. Glória a Deus. Então, se você está cercado por montes, pastor, é tanto problema que eu não sei o que fazer. Olha para Deus. Ora a Deus e olha para a palavra dele. Você olhar para Deus é olhar para a palavra. Você olhar para a palavra dele, você vai entender que você vai vencer isso. Quando Josafá olhou para Deus, ele disse, porém os nossos olhos estão postos sobre ti. Deus mandou um recado para Josafá, agora essa peleja não é mais sua não, eu tomei frente, agora é minha. Mas por que Deus fez isso? Porque o Josafá olhou para ele. Se ele tentasse resolver sozinho, tinha morrido com aquele exército, não ia dar para ele. Só que ele olhou para Deus, buscou a Deus, orou a Deus. É isso que a gente tem que fazer quando o negócio tenta se levantar contra a nossa vida. Glória a Deus. Amém? Não tem outro jeito. Não é você tentar resolver do seu jeito. Não é você achar que o seu socorro vai vir do Bernardinho. Não. O meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. O suco eu lembrei. Lembrei que está fora da geladeira. E, gente, amém? Vamos então guardar esse recado de Deus, colocar em prática a palavra de Deus que está firme na rocha, né? E vamos orar então em nome de Jesus, pessoal. Amém? É isso. A palavra de Deus diz que Deus é um socorro bem presente na hora da angústia. Se você invocar o nome do Senhor, Ele vem para te socorrer. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus, pessoal. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus para reconhecer que nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Teu socorro, Pai. Nós estamos aqui nessa noite, mas é como Josafá, os nossos olhos estão postos em Ti. Os olhos dessas pessoas, Pai, estão postos no Senhor, na Sua palavra. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha socorrer essa pessoa que precisa, Pai, de um milagre no seu casamento, na sua prosperidade, na sua saúde. Essa pessoa precisa de uma transformação na sua família, na sua vida espiritual, precisa de uma mudança, Pai. Ajuda essa pessoa. E eu estou paralisando toda a ação do mal e exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde. Sai da vida dessas pessoas
impedindo a tua saída, eu estou ordenando que saia agora e leve todo o seu mal. Solta o filho, solta a filha, sai dos parentes, sai da prosperidade, sai do casamento, sai da vida espiritual, vai embora. Leva a sua doença, o seu fracasso, a sua derrota, a sua miséria, tudo que é seu. Eu exijo que saia agora e não volte mais em nome de Jesus. Oh Pai, eu estou abençoando essas pessoas em nome de Jesus. Oh Deus, eu estou declarando todos livres em nome de Jesus. Não só estes que estão aqui, mas que estão pela live. E Deus, eu estou pedindo, Senhor, que o Senhor receba aí os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse que eu honrarei. Pai, eu peço, Senhor, também que o Senhor põe o seu poder de cura, de libertação, de transformação nesse cálice da saúde, Pai. Ou nessa água que a pessoa colocar em casa. E quando a pessoa beber, todo o mal saia, tanto do físico quanto do espiritual. Em nome de Jesus. É assim que eu consagro o Senhor e abençoo todos eles em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus. Amém, pessoal? Gente, pega aqui o seu cálice da saúde, que as duas ficam preparando ali. Glória a Deus. Está ali, né? E vamos beber o cálice. Deseja uma boa noite, seus irmãos, em nome de Jesus. Tá? E vamos na paz do Senhor, pessoal. Amém? Glória a Deus. E graças a Deus. E eu estou aqui na frente, tá? Se alguém precisar falar comigo, é só falar comigo. Deus abençoe minha mãe. Oi, mãe. Deus abençoe. A paz. Também te amo, tá? Deus abençoe também a Carla, Bianca. Deus abençoe. Tua Bianca e a Carla Bianca. Agora não sei se eu chamo de Bianca ou se eu chamo de Eva. Bianca Eva. Carla Bianca Eva. E glória a Deus. Gente, Deus abençoe, tá? Até amanhã, em nome de Jesus. Eu ia falar sexta. Sexta não. Até amanhã, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe.